Fala pessoal, tudo bem? Sou Eric Sala, sou especialista em fundos imobiliários aqui da DV e a gente vai para o nosso comentário trimestral um pouco sobre a carteira, falar um pouco sobre o cenário dos fundos imobiliários, né? E que trimestre foi esse, né, senhores? A gente veio de um primeiro tri, né? Eu gosto sempre de jogar esses números aqui no começo. A gente veio de um primeiro tri bem negativo, com os fundos imobiliários ali caindo 3,75, a carteira caiu um pouco menos, caiu 2,5, e a gente sai desse trimestre ruim e já entra em um trimestre muito bom, com a carteira subindo 14% e os fundos imobiliários subindo 13,66%. Esse período foi bem puxado ali para pegar para bater o IFIX nesse período, né? E assim, se tem uma palavra que a gente gosta de falar aqui e acho que se resume muito bem esse momento, é a mudança de expectativa, né? Então, só para lembrar, a gente sai de um período eleitoral, pós-eleitoral ali super conturbado, discursos desencontrados, aquela história toda que a gente viu, e o mercado ele sempre tende, né, para bem e para mal, ele reage um pouco exageradamente às vezes. Então o que a gente viu foi o mercado realmente precificando, né, uma situação de juros bem alta, de inflação alta no curto prazo. Passado esse período, o que a gente viu foi, né, um pouquinho das notícias boas ali começando a surgir e o mercado adaptando para precificar. Vamos lá para essa imagem aqui, esse gráfico, pessoal, o gráfico de juro futuro, tá? Um gráfico excepcional que resume muito bem a nossa fala. Essa linha branca aqui em cima, ela como se eu tivesse virado para o mercado e perguntado ao mercado qual que é a sua expectativa de juros para daqui a 12, 24, 36 meses. E só que eu fiz essa pergunta em abril, ali no começo de abril, 1º de abril, eu fiz essa pergunta para o mercado. Então a gente vê que, né, tem lá em 1º de abril a gente ainda estava com expectativa, né, bem alta ali desses juros. E essa linha verde bem abaixo que a gente está vendo, essa mesma pergunta, estou repetindo essa mesma pergunta para o mercado, qual que é a expectativa de juros? Só que eu estou fazendo essa pergunta agora em julho, né, porque é o momento que a gente está gravando esse vídeo, e mais precisamente hoje, dia 11, a gente viu aí o IPCA saindo com deflação, né, para esse mês. Então a gente vê a mudança de expectativa do mercado para os juros, é o que a gente chama aqui de fechamento da curva, grosso modo, né? Então o mercado ele adaptando, né? Se ajustando para essa nova realidade de juros um pouquinho mais baixos à frente, na verdade já colocando a perspectiva de um corte em agosto, né? Que é um pouco do que a gente acredita aqui também, tá? Então a gente sabe, né? O investidor de fundo imobiliário, a segunda coisa que ele aprende é que o fundo imobiliário ele é bem intimamente ligado aos juros. A primeira, ele aprende a olhar os dividendos. O que a gente viu no mercado agora, nesse último trimestre, foi o mercado reagindo, o mercado de fundos imobiliários que estava bastante descontado, a gente tem que lembrar isso, reagindo a esses juros mais baixos, essas perspectivas melhores de inflação e juros à frente, tá? E até um primeiro ponto de atenção que a gente fala para os investidores, gente, eu sempre gosto de lembrar que o mercado ele tenta, na medida do possível, antecipar todos os movimentos, e é para isso que a gente sempre olha para o juro futuro, né, para o que o mercado está precificando lá na frente, que essa pernada de 14%, ela já foi boa parte ali, né, em função desse movimento. Não significa que não tenha boas oportunidades, a gente ainda vislumbra boas oportunidades na bolsa, mas tem que ter atenção porque, de fato, né, a gente viu já um bom movimento acontecendo com vários fundos aqui da carteira, por exemplo, subindo na ordem de 30% nesse período. Então, coisa pra caramba. Vamos lá falar um pouco sobre o que a gente mudou na carteira nesse último tri e o que a gente tá vendo daqui para frente, tá? A gente fez uma mudança que foi bem conveniente aqui na carteira, que lá para idos de abril, maio, a gente começou a vislumbrar que o cenário de fato estava configurando para essa melhora que a gente viu nos fundos. Então, indicadores de inflação, alguns outros indicadores ali deixou a gente mais confortável para a gente tomar mais risco em fundos de tijolo, que a gente gosta bastante. Então, a gente vendemos uma pequena parte ali que a gente tinha um fundo de CRI. A gente tem alguma coisa aqui na carteira, mas a gente vendeu ali um fundo super bom, a gente ganhou muito dinheiro ali com esse fundo, a gente vendeu para passar em tijolo. E aí o investidor que está mais atento ali da carteira falou, mas eu não vi necessariamente um tijolo. A gente colocou esses fundos via comprar fundos de fundos, que a gente chama. Então, vamos lá explicar um pouquinho essa dinâmica, né? O fundo de fundo, pessoal, como o próprio nome já diz, é um fundo imobiliário que vai comprar outros fundos imobiliários, tá? E a gente tem uma situação que a gente chama de duplo desconto, que é bem interessante. Vamos dar um passinho aqui para trás e explicar um pouco dessa dinâmica de valor aqui dos fundos imobiliários. A grosso modo, tá? A gente tem nos fundos imobiliários
duas métricas de valor. A gente tem um valor de mercado, o valor das cotas, né, a quantidade de cotas vezes o valor ali de cada cota, basicamente, e a gente tem o valor patrimonial, que é o que está dentro daquele fundo, quanto vale efetivamente. E se um fundo, o patrimônio dele é outros fundos, então a gente já começa a pensar, e aqui vamos fazer um parênteses, tá? Vamos desprezar, né, atrito e resistência do ar aqui, vamos considerar que é um bom fundo, né, a análise qualitativa ela foi feita, vamos olhar para o quantitativo. Se eu tenho um valor de mercado, né, menor do que um valor patrimonial, posso olhar para aquilo ali e entender que tem um desconto, né? Eu consigo comprar no mercado algo que o patrimônio dele, né, tá valendo mais. E se eu já estou num ambiente onde outros fundos, os fundos imobiliários que esse fundo está comprando, está descontado, eu tenho o que a gente chama aqui no mercado de duplo desconto, né, basicamente. Então, estou comprando isso. E essa foi a situação que a gente se deparou quando a gente começou a estudar, beleza, qual fundo de tijolo eu quero pôr aqui para dentro, qual que é a tese interessante aqui para colocar. A gente viu que, poxa, por mais que tinha muita coisa descontada, o valor desses fundos que estavam investindo majoritariamente em tijolo, em fundos bons que a gente queria investir, cara, estava mais contado você comprar ele via esses FOFs. Foi o que a gente fez ali de movimentação e por sinal, deu bastante certo. A gente está bem satisfeito aqui com o resultado desse investimento, foi muito bom. Essa foi a primeira. A segunda foi uma modificação um pouco mais leve ali que a gente fez agora na virada de junho para julho. A gente tinha um fundo de híbrido ali, lajes com galpões. A gente gosta muito, que é o KNRI. A gente adora o fundo. É uma gestão espetacular mesmo, o que o pessoal da Quiné faz ali. Mas, dado o preço e algumas outras dinâmicas, a gente preferiu trocar ele pelo PVBI, que é um fundo que já teve na nossa carteira. Baita fundo também, excelente gestão. E ele está bem ali, né, bons imóveis que a gente chama de AAA, né, bem classificados, no coração de São Paulo, no centro financeiro. E lá a gente enxerga uma dinâmica, né, em São Paulo ali tem uma dinâmica interessante quando a gente olha para o mercado de lajes corporativas, que você tem uma vacância que está caindo marginalmente ali, mas está caindo, a gente está vendo a atividade começando a voltar. E por outro lado, você tem pouco estoque para ser entregue na cidade de São Paulo como um todo. Então, se a gente fosse resumir a tese, a gente está olhando um pouco para isso, e esses ativos de qualidade, eles tendem a sobressair nesse cenário. Então, a gente compra ali o PVB e acha que está num preço interessante, não é o fundo mais barato do mundo, mas pela qualidade dele vale bastante a pena. E a gente fez essa troca na carteira. O que a gente está pensando daqui para frente? A gente tem analisado então esse cenário com bastante cautela. A gente acredita muito aqui que ter uma carteira equilibrada, ou seja, eu não vou olhar para o IPCA que teve deflação e vou vender tudo. A gente acha que ter um pouco de cada ali e fazendo ajustes finos entre essas teses, olhando mais macro, é o que faz sentido para a carteira. Então, a gente pode eventualmente sair um pouco mais ali de um fundo de CRI, perdão, ou outro, um pouquinho mais para tijolo, mas está bem satisfeito com o formato que a carteira está hoje dessa forma. E, de novo, a gente preza muito por esse equilíbrio. Eu vou ter um pouco de logístico, eu vou ter um pouco de corporativo, papel, shopping, a gente vai, né, montando a carteira realmente com o que a gente está confortável em comprar pelo preço. É o que vem dando certo. Até quero aproveitar aqui e fazer já um pouco do jabazinho, né? Mas a renda imobiliária vai completar 24 meses em agosto. O resultado tem deixado a gente super satisfeito. A carteira no acumulado desde 2021 tem tido uma rentabilidade de 24% versus 12,64% ali do índice de referência. Então a gente está com bom excesso ali em cima do índice. Tem gerado bastante valor. E eu aproveito você que está vendo aqui esse vídeo e não sabe do que se trata essa carteira, não é um cliente aqui da DB, aproveite que a gente tem 30 dias de degustação ali grátis para você conhecer as carteiras, conhecer o resultado. A gente tem várias carteiras aqui, então aproveite que 30 dias é super, super generoso para aproveitar. Pessoal, é isso, né? A gente tá bem contente com esse trimestre. Foi um trimestre bem desafiador ali para conseguir bater o IFIX. A gente, né, conseguiu cumprir essa parte da missão, mas a gente está muito focado na consistência da carteira como um todo. 74% dos meses ali foram acima do IFIX. Esse resultado deixa a gente bem feliz. E a gente conta com a sua confiança para continuar esse trabalho. E vejo vocês no fechamento do próximo trimestre. Esperamos ter um trimestre tão bom quanto esse que passou agora. Um abraço e até a próxima.